A Terra tem 4,5 bilhões de anos, como diz a ciência, ou será que um pouco menos de 6 mil anos, como diz o judaísmo? Esse é o tema que nós vamos discutir neste vídeo da série O Sabor do Saber. Segundo o judaísmo hoje em dia, se a gente fizer as contas de quantos anos tem o planeta Terra, de acordo com a Torá, o mundo teria hoje, em 2021, precisamente 5.781 anos. Eu vou arredondar para 6.000 ao longo do vídeo, tá? E segundo o judaísmo, quem falar que o mundo tem mais anos do que isso, já estaria contradizendo a Torá. Obviamente, como você talvez saiba, pela ciência, a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Ou seja, uma diferença bem grande do cálculo oferecido pelo judaísmo. E nesse vídeo o que eu queria fazer é pegar essa discrepância que existe entre o número judaico e o número da ciência para a gente fazer algumas reflexões sobre a vida em geral. Então, até mesmo antes da gente ver a questão de um ponto de vista mais técnico, digamos assim, eu queria colocar algumas ideias, alguns comentários para a gente pensar. O primeiro deles, que eu acho que muita gente já passou por isso. É possível conciliar o mundo da religião com o mundo da ciência? Eu, particularmente, Yair, acredito que sim. Tá? E eu acho, mais do que de ser possível, eu acho que é algo que a gente tem que tentar fazer. Tá? Eu conheço algumas pessoas, várias por sinal, que vivem com as duas visões de mundo, mas de uma maneira contraditória. Não porque elas realmente conciliaram religião e ciência. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma professora de biologia, na época do colégio, que ela acreditava no judaísmo. Ela era uma professora de biologia religiosa. E era muito engraçado, de certo modo, porque na sinagoga, ela agia de um modo, ela falava da visão judaica de mundo, por exemplo, e na escola, como professora de biologia, ela dava outra visão de mundo. Então, não é disso que eu estou falando, quando eu falo de viver com as duas realidades, não de um modo paradoxal. Uma outra alternativa que a gente tem, e que algumas pessoas também fazem, é não fazer uma conciliação entre os dois lados e taxar um dos lados como totalmente errado. Então você tem às vezes alguns religiosos que falam a ciência é uma fraude, a ciência não presta, não dá para ouvir a ciência, ou o oposto, cientistas que, ou não cientistas, mas que seguem a visão da ciência e falam a religião não serve para isso, a religião não sabe o que ela está falando, não dá para ouvir a religião nesse quesito. E aí, de novo, eu particularmente acho que essas são saídas fáceis para resolver o problema. Ou você vive duas realidades ou você ignora uma delas. Mas apesar de fáceis, eu não acho que são saídas satisfatórias. Como eu estava falando, eu acho que é sempre possível a gente conciliar ciência e religião, desde que a gente use um senso crítico. E aí não tem nada de contraditório entre as duas coisas. A gente tem que tentar entender por que ciência e religião estão com opiniões diferentes e como é que eu posso fazer para conciliá-las. Bom, para começar agora sim, entender o nosso assunto, entrar numa questão um pouco mais técnica, antes de mais nada, a gente também precisa entender algumas ideias básicas, algumas premissas que vão estar aqui na nossa discussão. E a primeira coisa delas, que talvez choque muita gente, é que a Torá não fala em nenhum lugar que o mundo tem 6.000 anos, tá? Isso veio de rabinos medievais que foram pegando citações da Torá, mais explicitamente o que eles fizeram? Eles foram pegando as passagens da Torá que falam dos anos de vida que uma personagem viveu, e aí eles foram fazendo as contas, eles montaram uma espécie de árvore genealógica e chegaram nesse valor. Foram fazendo os cálculos para trás, tal, até chegar em Adão e aí falaram, pronto, o mundo tem 6.000 anos. Mas quando eu digo que a Torá mesmo não dá esse valor, e isso é uma interpretação de comentaristas, já ressignifica bastante a questão. Por quê? Porque existem vários outros comentaristas e rabinos, por exemplo, que não concordavam com esses cálculos, desses que chegaram no número de 6.000 anos. E eles ofereceram métodos alternativos para entender a questão. Muito bem, pergunta que você pode fazer agora então. Por que esses outros rabinos não aceitaram os métodos dos rabinos que chegaram no número de 6.000 anos? Por que houve essa divergência? Pois bem, aqui a gente já tem um problema. Quando esses rabinos medievais fizeram esse método que eu disse, vai somando os anos de vida, chega até Adão, Gênesis, e aí dá 6.000 anos, eles partiram de um pressuposto que não todos concordam. Qual é o pressuposto? Que os 6 dias da criação, narrados lá no livro de Gênesis, duraram de fato isso.
6 dias de 24 horas, né? Como a gente tem hoje a noção de dia com esse tipo de duração. Mas esse é um problema, como eu falei. Porque mesmo usando a Bíblia como base para a gente definir alguma coisa, essa lógica de considerar 6 dias de 24 horas se mostra, no mínimo, falha. Por quê? Vamos pensar. Para um dia ter 24 horas como a gente conhece, do que isso depende? Quando a gente fala que um dia tem 24 horas, isso depende do Sol e da Lua, né? Do movimento do Sol e da Lua e dessa percepção, então, de quanto tempo demora para o Sol nascer e para o Sol se pôr. E por que isso é um problema? Porque a própria Bíblia diz que esses astros só foram criados no 4º dia da criação. Então, os 3 primeiros dias da criação, argumentam alguns rabinos, e eu acho de um modo muito lógico, podem ter durado literalmente qualquer período de tempo, né? Da onde você tirou que foram 24 horas? Então, são vários os comentaristas bíblicos que explicam o quê? Que esses 6 dias da criação não tem nada de literal, né? Eu não tenho que entender como 24 horas e a partir de então eu posso contar anos de idade do mundo. Esses comentaristas vão dizer o quê? Esses 6 dias da criação representam antes fases, etapas, estágios da criação. E cada etapa, repito, pode ter durado vários anos, né? Nada indica que seja 24 horas. E aí a gente entra numa segunda questão. Essas etapas duraram vários anos. E tem 2 opções. Eu posso dizer que cada etapa pode ter durado o mesmo período de anos. Por exemplo, cada dia vale 1 milhão de anos. Pode ser uma possibilidade. Mas ainda tem uma segunda opção. Pode ser que cada etapa tenha durações diferentes. De novo, não sei se os 3 primeiros dias não tem uma duração diferente do dia 4, 5 e 6. Né? Então pode ser que uma etapa durou 1 milhão de anos, outra durou 2 milhões e outra durou meio milhão de anos. Tá? Então eu não sei nem se essas etapas têm o mesmo tempo, a mesma duração. Nessa discussão também, né, de quantos anos tem o universo, a Terra, a ciência, a religião, tem uma teoria que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho ela bem difundida e por isso eu também queria trazer aqui, né, e abordar um pouco alguns pensamentos sobre ela. Tem uma teoria que diz mais ou menos o seguinte, que o mundo foi criado velho, de propósito, né? O mundo já foi criado com aparência de velho. O mundo já foi criado com uma história, digamos assim. Do que eu estou falando? Por exemplo, a gente sabe que as árvores, quando elas vão crescendo e envelhecendo, elas vão criando anéis, né, no centro do seu tronco, e esses anéis mostram a idade de uma árvore. Se eu cortar uma árvore e olhar esses anéis, eu consigo saber a idade dela. Alguns religiosos diriam que Deus já criou as árvores com esses anéis. Ainda que elas tenham sido criadas em um dia, elas já vieram com esses anéis. Tá? Ou, por exemplo, no DNA de um ser humano, na verdade um DNA de qualquer animal, a gente também tem marcas, né, da idade daquele animal. Tanto que a gente pode usar isso, por exemplo, na medicina forense, para resolver crimes e tal. Tem alguns religiosos que vão dizer o quê? O DNA já veio com essa marca de antiguidade. Ele não está realmente indicando a idade da pessoa. E uma variante dessa teoria, mas muito similar, diz que, por exemplo, os fósseis de dinossauros que a gente encontra até hoje, né, não são realmente de um ser que viveu há não sei quantos milhões de anos atrás. Deus colocou esse fóssil já na Terra meio que para enganar a humanidade, para já dar, como eu falei, a sensação de que o mundo é velho ou de que o mundo tem uma história. Bom, eu não sei vocês, pessoal, mas essas teorias me parecem, no mínimo, absurdas, né? Porque você está basicamente falando que o mundo foi criado com base numa fraude divina, né? Deus colocou coisas de propósito errado, né, na nossa realidade, que a gente no futuro olharia, um cientista analisaria e chegaria em conclusões erradas de quantos anos o mundo tem. E aí a pergunta que eu faço é, para que Deus ia fazer isso com a gente? Né? Para que Deus ia enganar a nós sobre a idade do mundo? Por que ele iria querer que os cientistas analisassem a realidade e falassem que o mundo é mais velho do que realmente é? Qual é o interesse de Deus nisso? Né? Então é uma teoria no mínimo estranha, mas eu queria abordar porque talvez você já ouviu falar, né, dessa teoria, de que não dá pra gente usar os dados da realidade porque Deus estaria enganando a gente. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, eu queria mostrar para vocês uma alternativa de pensamento que eu mencionei, né? Um tipo de rabino
que falou, olha, eu não acho que é assim que tem que contar a idade do mundo. Não acho que é só você somar os anos de vida, presumir que o Gênesis foi em 6 dias e o mundo tem 6.000 anos. Agora, repito, pessoal, isso é uma interpretação, ainda tem várias outras, tá? Eu vou citar essa porque eu acho ela muito coerente e chega num resultado bastante espantoso, como a gente vai ver. Existe um livro muito importante na Kabbalah chamado Sefer HaTmunah. Seria algo como o livro da imagem. E a gente não sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas a gente atribui ao Rabbi Nehunya ben Hakana, tá? E a ideia que esse livro defende, e foi usada por muitos que seguiram nessa linha, na linhagem, vamos chamar, cabalística, é que no mundo existem ciclos de períodos de anos. Na verdade, esses ciclos são chamados de ciclos sabáticos, e o nome hebraico para isso é Shmitot, ou seja, o mundo funciona na base de ciclos de períodos de tempo. Da onde que vem essa ideia? De um livro ainda mais antigo, na verdade o Talmud, que diz o seguinte: o mundo vai existir por 6.000 anos e no 7º milênio, né, que é o último conjunto de 1.000 anos, esse mundo será destruído. O que esse tipo de ideia está falando para nós é que o mundo tem ciclos de 1.000 anos. Né? E a cada 7 ciclos, você tem um novo ciclo entrando. Então, olha só o que o Sefer HaTmunah vai dizer. Que este ciclo de 7.000 anos que os comentaristas medievais encontraram é apenas um ciclo sabático de uma história do mundo que é muito maior. Nós estamos vivendo num período de 7.000 anos e é como se a nossa mentalidade ficasse restrita a isso. Mas não quer dizer que o mundo não é mais antigo do que esse ciclo que nós vivemos. A ideia que o Sefer HaTmunah vai dizer, além disso, é que um ciclo sabático por si só não faz nada. O ciclo sabático ele está inserido numa unidade maior, que é o jubileu. O que significa o jubileu? São 7 ciclos sabáticos, ou seja, 7 vezes 7, 49, e aí o 1 para completar dá 50. Então, segundo o Sefer HaTmunah, por exemplo, o mundo está destinado a existir não por 6.000 anos e no 7º ser destruído, mas por 49.000 anos e no 50º milênio ele seria destruído. Percebe como já deu uma ressignificada, né, na contagem de tempo? Agora, é claro que quando você vem defender esse tipo de teoria, de que ciclos de 7.000 anos se somam a ciclos de 7.000 anos, fazendo grandes períodos de 50.000 anos, tem uma dúvida a respeito de qual ciclo nós estamos vivendo hoje. Como eu falei, nós estamos vivendo num ciclo de 7.000 anos, ok. Mas qual deles? Será que é o primeiro? Será que é o segundo? Será que é o último? Algumas autoridades da Kabbalah, por exemplo, dizem que nós estamos no 2º ciclo sabático de um período maior de 7 ciclos sabáticos. Tá? Ou seja, o mundo já teria 14.000 anos. Outros vão falar, não, nós não estamos no 2º ciclo sabático, nós estamos no 7º ciclo, já realmente no final do grande período de 50.000 anos. Deu para entender a coisa? De acordo com esta última opinião que eu falei, o universo teria 42.000 anos, né, e teria ainda um último ciclo de 7.000 anos, fazendo os 49.000. Então, se eu realmente fosse contar a história como se deve, nesta visão, e chegasse na história de Adão, eu chegaria ao número de 42.000, não ao número de 6.000, como alguns comentaristas bíblicos dizem. E se ficou claro isso, vem aí uma segunda ideia. Vamos dizer, não importa, que nós estamos no 7º ciclo. Não importa se você vai dizer o 2º ou o 7º ciclo, tá? Mas nós estamos no 7º ciclo sabático. De acordo com o Sefer HaTmunah, portanto, qual é a ideia? Que houve outros ciclos sabáticos antes do que nós estamos vivendo. Se a gente está no 7º, houve 6 ciclos antes. O que isso significa, pessoal? Houve outros ciclos sabáticos antes ainda de Adão ter sido criado. E aí, essa é uma ideia que na Kabbalah é muito corrente, mas que muita gente não conhece, porque conhece só a visão religiosa da coisa. Mas a Kabbalah diz, sem muitas papas nas línguas, que existiram outros mundos antes de Adão ter sido criado.
né? Estes eram os mundos dos ciclos sabáticos anteriores. Então, antes desse mundo de Adão para frente, digamos, existia um outro mundo que talvez durou 50 mil anos. E antes desse, outro mundo que durou 50 mil anos, e não sei mais quantos mundos antes desse que nós conhecemos. O Midrash, por exemplo, que é a tradição judaica oral, fala muito disso. Mas é uma tradição oral, que às vezes não entrou nos comentários rabínicos. Então tem um Midrash, por exemplo, muito famoso, que talvez você já ouviu falar, que diz que Deus criou vários universos e os destruiu antes desse universo que nós conhecemos existir. De acordo, então, com o Talmud e com alguns Midrashim que eu acabei de mencionar, eles tentam dizer quantos mundos existiram, quantos universos existiram. E eles chegam num número curioso. Eles falam que houve 974 gerações antes de Adão existir. E por que eles chegaram nesse número? Eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas só para vocês saberem, isso não é do nada, tá? Eles chegaram nisso a partir de um versículo de Salmos 105:8. O versículo diz o seguinte: Ele, Deus, se lembra da sua aliança para sempre, a palavra empenhada para 1000 gerações. Então, como eu falei, eu não quero entrar em detalhes, mas do jeito que se analisou o versículo, isso indicaria que a Torá, a aliança de Deus, está destinada a ser revelada só depois de 1000 gerações. E aí os sábios fizeram um cálculo. Como Moisés era da 26ª geração depois de Adão, e se a Torá só foi revelada na 1000ª geração, quer dizer que antes de Adão houve 974 gerações. Deu para entender? Então você já vê que é um jeito totalmente diferente de calcular as coisas, tá? Essa ideia de gerações pré-adâmicas, vamos chamar assim, é bastante batida na Kabbalah, como eu te disse. Não no mundo religioso, mas na Kabbalah é um conhecimento muito básico. E é óbvio entre as mais antigas autoridades, tá? Por exemplo, existe um livro famosíssimo no judaísmo chamado O Kuzari, né? Ele fala dessa teoria, das gerações pré-adâmicas. E outros grandes cabalistas, como Narmânides, né, o Ramban com N, e o Ibn Ezra. Eles se baseiam largamente nesse tipo de explicação. Então, como a gente viu aqui, o Sefer Atmuná estabelece que a idade do mundo não pode ser contada só nesse ciclo que nós estamos vivendo, né? Pelo menos de acordo com algumas interpretações clássicas, o mundo teria no mínimo, 42 mil anos de existência. Já bem diferente dos 6 mil que alguns defendem até hoje. Bom, e aí vamos continuar um pouco nessa exploração das ideias. Tem um rabino muito interessante que viveu ali no século XIII, chamado Rabino Isaac de Akko, né, que era a cidade em que ele vivia. Ele viveu exatamente de 1250 a 1350. E ele era um estudioso de Kabbalah e colega, inclusive, do Narmânides, que eu acabei de mencionar. Tá? Ele era um dos cabalistas mais importantes do seu tempo, se não o mais importante. E o Rabino Isaac de Akko, ele tem uma ideia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele escreve que, uma vez que esses ciclos sabáticos existiam antes de Adão, a sua cronologia deve ser medida não em anos humanos, mas em anos divinos. Então olha de novo uma ressignificação da coisa. Basicamente o Isaac de Akko vai dizer o quê? Eu posso falar de anos humanos de Adão para frente. Mas antes de Adão eu não sei se tinha seres humanos, se era outro tipo de existência. Tudo que eu posso falar é que tinha Deus, e que Deus estava criando e destruindo universos, como a gente falou. Então esses anos antes de Adão não são anos de 365 dias. Tá? E aí, se baseando em livros como o Sefer Atmuná, o que esse Rabi Isaac de Akko vai dizer? Que esses ciclos anteriores são de anos divinos. Então, quando a gente fala que o mundo tem 42 mil anos de idade, como essa visão que eu estou mostrando para vocês, não são 42 mil anos de 365 dias. E isso vai ter consequências espantosas, pessoal. Por quê? Pois, de acordo com várias fontes do Midrash e desses rabinos que não seguiram a contagem tradicional de 6 mil anos, quanto dura um dia divino? Um dia divino dura 1000 anos terrestres. Tá? Isso também tem base na Bíblia, eu não quero entrar em detalhes, mas um dia divino dura 1000 anos terrestres, e um ano divino consistiria de 365 dias. Ok, só que o dia acabamos de falar que dura 1000 anos. Então um ano divino daria 365 mil anos terrestres.
arredondando. Na verdade, eles chegam no valor de 365.250 anos terrestres. E aí, por que isso é espantoso? Porque se eu pegar essa proposta do Rabino Isaac Diaco, o universo teria, portanto, 42 mil anos, como já falou o Sefer Atmuná, vezes 365.250, porque é o que o ano divino vale. E se você fizer a conta, pessoal, você vai chegar no número de 15.340.500.000 anos, que é um número muito significativo. Por quê? Porque se você partir de cálculos baseados na expansão do universo, que ocorreu no Big Bang, e de outras observações cosmogônicas, cosmológicas, né? A ciência moderna concluiu que o Big Bang ocorreu há aproximadamente 15 bilhões de anos. E aí todo o nosso universo teria surgido, não a Terra, o universo. Percebe como o número que o Rabbi Isaac Diaco está propondo acaba batendo muito parecido com o da ciência. E por que eu acho esse fato espantoso? Porque aqui a gente está vendo esse número de 15 bilhões sendo proposto numa fonte de Torá, né, de Kabbalah, escrita há mais de 700 anos, ali por volta do século XIII, como eu disse. Muito antes da ciência sequer pensar o que é Big Bang, expansão do universo e olhar o cosmos. A gente tem um homem ligado à tradição cabalística mística falando o mundo não tem 6 mil anos. Pode pôr aí um mundo com 15 bilhões de anos. Então olha que interessante, né? Como a gente às vezes acredita só numa realidade. O judaísmo fala que o universo tem 6 mil anos. Não é que fala isso, é a visão que ficou mais famosa. Mas existem outros sábios dentro do judaísmo que falam, não é essa a visão da realidade. Se a gente pegar tudo isso que a gente falou e se aprofundar um pouco no assunto, é assim também que a Kabbalah pode explicar os dois relatos da criação que acontecem em Gênesis. Essa é outra coisa que choca muita gente. Mas eu não sei se vocês sabiam, a história da Torá lá em Gênesis conta que o universo foi criado 2 vezes, tem 2 histórias. O primeiro relato aparece basicamente no capítulo 1 do Gênesis, vai de Gênesis 1:1 até 2:3, e a partir do versículo 4 do capítulo 2 começa uma segunda história da criação, que vai de 2:4 a 2:23. Para muita gente, tem gente que ignora isso, né? Como se fosse, a Torá está repetindo os fatos. Mas não é só uma repetição do fato, porque se você for ler essas 2 histórias, você vai ver várias discrepâncias entre essas 2 versões, tá? Inclusive, os sábios do Talmud e do Midrash notaram essas discrepâncias, tá? Eu não quero entrar aqui em detalhes, porque não é o objetivo do vídeo, mas vou trazer algumas discrepâncias para você ter ideia do que eu estou falando. Na primeira versão que o Gênesis apresenta para nós, a Torá diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É uma frase bem famosa, né? Está em Gênesis 1:27. Então, nesta primeira narrativa, relato, o que parece indicar? Que o homem e a mulher foram criados juntos, né? Foi um ser que foi criado, homem e mulher, ou macho e fêmea, juntos criados simultaneamente. Mas quando você vai ver a segunda versão que eu falei, afirma explicitamente o contrário, que aliás muita gente conhece essa versão da história. Aquela em que Eva é criada da costela de Adão, né? Tem Adão é posto para dormir, tira uma costela e faz Eva. Esse é o segundo relato da criação, pessoal. O primeiro relato não fala nada de costela, não fala de Adão primeiro e de Eva depois. Tá? Então, como eu disse, tem várias discrepâncias, mas essa é uma delas, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, pessoal, o propósito desse vídeo nem é chegar e passar uma verdade para vocês, tá? Eu não estou falando que o universo realmente, então, tem 15 bilhões de anos. Porque, sinceramente, amanhã a ciência pode rever os seus cálculos e falar que estava totalmente errado. E aí, por exemplo, a visão do Isaac Diaco vai estar totalmente errada. Mas o propósito desse vídeo era mais para a gente pensar um pouquinho. Será que realmente existe debate entre ciência e religião? Será que realmente são 2 áreas que se opõem? Ou às vezes são as nossas visões de mundo, as nossas limitações e crenças que não nos permitem enxergar uma conversa entre os 2 campos? Eu, como falei lá atrás, acredito que é totalmente possível coordenar essas 2 visões de mundo. O mundo da matéria, vamos chamar assim, e o mundo do espírito. Ou o mundo do misticismo religioso e o mundo da ciência. Muitas vezes eu acho que isso só não acontece porque a gente fica preso em ideias, como o exemplo que eu dei. O mundo tem 6 mil anos. Né? Quando o judaísmo fala isso, parece que todo mundo concordou que o mundo tem 6 mil anos.
nada mais longe do que a verdade. Tem vários comentaristas que escreveram livros falando não é 6.000 anos. Eu citei alguns exemplos aqui. Só que o que aconteceu? Esses comentaristas, por algum motivo, caíram no esquecimento da história, né? E os outros ficaram famosos. E aí parece que é a única verdade que existe. Então o vídeo aqui, o propósito, é quase que fazer um chamado, um convite à nossa reflexão sobre a verdade. Quando a gente está tentando definir a verdade de uma coisa, é muito importante a gente ver pontos de vista. É muito importante a gente ter a mente mais expandida, a consciência mais aberta, para que a gente realmente tenha uma compreensão mais abrangente das coisas, em vez de ficar presos em ideias e conceitos fixos e muitas vezes errados. Se a gente conseguir fazer esse momento, é muito mais fácil chegar na verdade, e aí é claro que isso dá para nós um mundo muito mais fácil de viver, onde eu entendo o que está acontecendo, em vez de viver num mundo de contradições, de paradoxos, e onde eu não consigo concatenar as coisas. Como sempre, encerro esse vídeo pedindo para você o que geralmente eu peço. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e não deixe de dar o seu like, tá? Tanto para mostrar o seu apoio ao que eu produzo e publico, mas também para fazer o vídeo mais relevante para outras pessoas. E como sempre, não deixe de usar os comentários se quiser tirar alguma dúvida, dar um feedback ou debater algum ponto do que a gente discutiu. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo da série O Sabor do Saber.